Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto, hoje discutindo algumas das consequências da nota de rebaixamento que torna o Brasil como uma espécie de mal pagador internacional. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O que comemorar nessa semana farroupilha, esse cenário político e econômico do Rio Grande do Sul? E também as mulheres e o cinema brasileiro. Será que existe machismo no cinema brasileiro? E o filme, Que Horas Ela Volta, que pode concorrer ao Oscar. Para falar sobre esses temas, estão conosco hoje o professor José Maria Pereira, do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então. A professora Larissa Pereira está de volta, esteve ausente na última semana. Tudo bem, professor? Tudo bem. Do curso de Serviço Social. O nosso professor Alexandre Macari, do curso de História, e a gente sempre brinca, histórias afins, porque o senhor realmente dá um curso de História do cinema, História do futebol, História de uma série de coisas. Tudo bem, professor? Tudo bem. É tudo a história, né? Tudo é história para contar, né, professor? Tá certo. E o professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração e também diretor da Incubadora Tecnológica do Centro Universitário Franciscano. Olá, bom. Tudo bem, professor? Quase que me falhou a memória ali, mas a gente fica uns 2 segundinhos e retorna. Hoje não teremos a presença do professor Sandro Meiners, também delegado regional de polícia, que está cumprindo a agenda em Porto Alegre. Espero que não na Assembleia Legislativa lá, né? Depois nós vamos questioná-lo no próximo programa, né? Vamos abrir sobre essa questão da nota de rebaixamento e algumas dessas consequências que declaram o Brasil como mal pagador, uma espécie de país a não ser investido. E eu queria que o professor José Maria Pereira, por ser do curso de Economia, explicasse um pouquinho o que isso pode impactar no momento que o Brasil já não consegue atingir o PIB, as expectativas do PIB, vive um momento de recessão e agora essa nota de rebaixamento. Olha, é mais uma notícia ruim entre tantas, né, que nós temos discutido aqui quase toda semana. Na verdade, é uma agência de risco, né, ou de rating, que, né, os americanos chamam, no caso a Standard & Poor's, que é uma agência de classificação de risco, né? Mais ou menos, Quintana e telespectadores, funciona assim. Essa agência faz uma espécie de um cadastro, né, de cada país, e na verdade não é nem só de cada país, faz inclusive de empresas, por exemplo, a própria Petrobras tem uma classificação, né, que aliás foi rebaixada também, e outras empresas. Então a classificação, no caso, o Brasil tinha uma classificação de investimento grade, ou grau de investimento, que no caso era BBB-, 3B-. E agora passou para BB, ou seja, 2B+, né? Qual é a consequência disso, né? A consequência disso é mais ou menos como a história da pessoa que vai passar o sinal de trânsito, né? Quer dizer, ainda não é a luz vermelha, né? Não vai fechar o crédito externo, mas é uma espécie de uma luz amarela, é um sinal de alerta. E esse sinal de alerta significa, quer dizer, a consequência pior seria que o Brasil vai ter que pagar juros mais elevados para trazer o capital externo, né? Então, basicamente isso vai pesar, obviamente, mais nas contas públicas, né? Eu acho que essa é a principal consequência. Mas eu acho que isso aí era, já, na verdade, uma notícia esperada a partir de várias outras notícias negativas do governo, como a questão da situação precária, fiscal, e, sobretudo, a questão da redução do superávit primário. Quer dizer, se o governo não está conseguindo excesso de arrecadação para poder pagar os juros, isso lança uma certa inquietação nos credores, né? Mais ou menos essa é a história, né? Só quero chamar a atenção que os Estados Unidos teve, não faz muito tempo atrás, já era o Obama o presidente, uma situação também assim que, na verdade, os Estados Unidos estava gastando mais que 100% da receita, e isso aí gerou uma diminuição da nota dos Estados Unidos. E o Obama, naquela ocasião, ele ironizou, dizendo que isso não mudaria nada, né? Sempre chamando a atenção que são empresas, na verdade, são empresas privadas, né, que fazem esse tipo de avaliação. Quer dizer, não tem nada ligado a governos, ou ao próprio governo dos Estados Unidos, ou coisa desse gênero, né? Então, eu acho que não teria a repercussão tão grande que o governo e todo mundo, quer dizer, eu acho que o pessoal está querendo exagerar nisso para poder empurrar um pacote fiscal pior do que poderia ser. Eu acho que essa questão de diminuição do risco não afeta tanto assim o cenário econômico do Brasil. Inclusive, né, professor Pereira, o próprio ministro Levi, ele esteve no Jornal da Globo. Eu acho que na noite anterior a ser anunciado essa nota de rebaixamento, ele foi bastante questionado e tal. E, enfim, eu acho que esse pacote que foi anunciado ontem também, no caso estamos gravando terça-feira o programa, né? Foi segunda-feira saiu um pacotão lá. Ele é bem assim,
problemático, eu acho, né? Porque ele afeta principalmente o trabalhador, principalmente esse nível. E, né, Só, Alexandre, só para dizer, concluindo o que eu queria dizer, claro. no final das contas, eu acho que o governo está usando uma espécie de terrorismo com a questão da diminuição do grau de investimento do Brasil, porque isso não tem uma consequência tão importante quanto se quer fazer entender. Eu acho que ele quer evidenciar justamente, professor, essa crise internacional, que o Brasil está relacionado a esse contexto mais amplo, para justificar os cortes que foram anunciados e que, enfim, né, vão causar aí uma preocupação bastante grande por parte da população trabalhadora. E, né, a quem interessa principalmente saber, né, o nível, se vai baixar de BB- para BB+, né? Como era isso nos governos anteriores? Na verdade, porque pela pesquisa histórica a gente vê lá que no Fernando Henrique era BB-, B-, B+, era menor ainda. Né? Isso é simplesmente um relatório. Essas agências têm, por exemplo, funcionários aqui no Brasil que ficam avaliando os indicadores econômicos, entendeu? Então, houve uma piora nos indicadores econômicos, eles fazem esses relatórios. E esses relatórios são repassados, quase que a peso de ouro, para os investidores estrangeiros, entendeu? Que essas agências elas têm que ter uma certa credibilidade em relação ao que elas passam. Então, na verdade, isso daí vamos dizer, é um produto simplesmente privado, entendeu? Do mercado. Né, que eu acho que não tem a repercussão que o governo está querendo dar a esse fato. Vai esquentar um pouquinho mais perdão, Mas nós já estamos acostumados com esse cenário, não é? Que nossas entidades públicas, elas criam uma tempestade muitas vezes. No Estado nós estamos passando por isso, vamos conversar logo mais. Não é? E o governo federal está utilizando da mesma artimanha, do mesmo caminho. Então vamos criar um cenário extremamente conturbado, que talvez venha impactar diretamente, talvez para justificar cortes em programas chaves do governo, não é? Que foram até bandeiras de campanha. Então, não, só um pouquinho. Precisamos ajustar porque nós temos esse cenário extremamente grave. Talvez até para dar legitimidade do que está sendo proposto, até uma forma de pressão dos próprios deputados e senadores para que isso também venha a ser considerado por eles. Talvez até vamos dividir o risco desta decisão. E para dar mais uma ideia disso, que não é tão importante quanto o governo quer fazer passar, outras agências de risco, por exemplo, que fazem o cálculo, como a Moody's, por exemplo, não alterou o grau do Brasil. Né? Então, quer dizer, não é nada científico esse negócio, entendeu? É uma coisa, acho que mais quase que até política, né? Psicológica, para tentar pressionar o governo brasileiro a aumentar, por exemplo, os juros dos títulos. Aí sim, né? Aí nós que estão aumentando, não é? Claro. Que estão aumentando. É mais ou menos por aí. Isso aí é quase, não vou usar uma expressão tipo uma chantagem assim, mas é mais ou menos nessa direção. A gente foi às ruas ouvir as pessoas sobre algumas dessas medidas que serão tomadas. Só antes, o professor Larissa queria participar nesse primeiro momento, antes de nós rodarmos a nossa enquete? Eu até prefiro que assistir a enquete, porque uma coisa que é um detalhe que a gente está pontuando também em outros programas, que apesar de todo esse cenário caótico de crise, tem sempre alguém que está ganhando com isso, né? E uma das questões que a gente até discutia antes e que eu acho que corrobora com a pauta é que os mais ricos do Brasil, né, os 20 mais ricos do Brasil, os bilionários do Brasil, eles cresceram avassaladoramente nesses 3 últimos anos, que foram anos muito difíceis, né, e anos de crise. Então, quer dizer, mesmo frente a este cenário de crise, e que quem é afetado de fato é o trabalhador, como o professor Alexandre falava, existem pessoas que estão ganhando muito com isso. E essas pessoas são, de fato, as pessoas que detêm o capital e que detêm os meios de produção. Se as pessoas ficarem curiosas com essa lista, quem são os nomes e os valores, a Forbes divulgou essa lista com os 20 mais do Brasil. O professor José Maria Pereira encaminhou essa pauta na última semana, a gente conversou sobre ela, vamos discutir sobre isso ainda neste bloco, mas para quem ficou curioso, quer saber os nomes, nome a nome, os valores e até a divisão famílias, às vezes tem os irmãos, às vezes para não acumular um capital só é dividido, alguns bilhõezinhos para cada irmão ali, vocês podem conferir na lista. 23 bilhões para cada um? Para cada irmão. Dá 46? Vocês podem conferir, é só pesquisar na internet, lista Forbes, os 20 mais ricos do Brasil. Entre algumas medidas em relação à situação econômica do país, o governo Dilma anuncia um corte para 2016 de 26 bilhões de reais, a redução provável de 10 ministérios e a volta da CPMF. E a gente foi às ruas para saber se as pessoas acham que essas medidas, principalmente essa questão da CPMF e talvez a alíquota cobrada em relação
ao imposto de renda vai trazer algum reflexo, algum retorno para a população? Eu acredito que não, porque o nosso país já é um país que mais tributo tem. E o nosso retorno é o mínimo para o que a gente investe, né? Eu acredito que não faz necessário. O que nós temos que ter aqui é uma conscientização dos nossos políticos para dar o retorno necessário que o povo merece, que a gente já paga bastante impostos. Aquilo lá é um antro de ladrões. Perdão, exceto uns. Tem gente correta, mas a maioria é gato. Nenhuma até agora não deu certo. Nem para segurança, nem para saúde, para nada. Meu neto acabou de ser assaltado aqui ontem quando vinha da faculdade. Aqui, bem aqui onde nós estamos. E aí? E cadê o dinheiro do imposto para segurança? Não existe. Com certeza não, tá? Porque quem está sendo massacrado é o povo, né? Quem vai ter que dar retorno é o povo. E o povo não tem retorno de salário, de nada. Entende? Então não tem condição. Cada vez vai ser pior. Só aumentar o imposto. Será que não tem outros incentivos? Outras soluções? É que nem fazer greve. Há 30 anos eu conheço o pessoal, professorado, funcionário público, estadual, federal, fazendo greve. Aonde chegaram até agora? Quem sabe fazer greve, será que não tem outra alternativa? É que nem aumentar o imposto. Entrar lá governar e só subir os impostos, aí qualquer um de nós vamos lá e subimos. Cadê os deputados? Cadê os vereadores, senadores? Onde estão eles para defender nós? Tudo bem. Olha, eu não sei se a gente pode chamar isso de 100% de aproveitamento, mas todos bastante desgastados. Este momento, e o pior de tudo, assim, eu fazia uma reflexão hoje, e até compartilhar com vocês e com o nosso telespectador, porque a gente está gravando o programa, né? O papel da imprensa neste momento. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que existe um problema, em certo aspecto parece que a grande mídia ela gosta de botar lenha na fogueira. Poucas soluções são apontadas, aliás, quase nenhuma, né? Se fala muito, aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente vai abordar mais no segundo bloco, a questão da segurança pública é mais forte, mas se trabalha com uma linha onde quem não está em pânico provavelmente vai entrar. E isso chama bastante atenção. Mas a gente nota que as pessoas estão desgastadas. A gente vê a discussão nacional e há quantas semanas a gente não fala de um projeto? Vocês viram que agora vai ter tal projeto? Não, a gente só fala... Então, eu acho que realmente é importante isso que está colocando, né? Porque o pessoal apresenta a crise, né? E pinta cada vez ela mais feia, só que ninguém apresenta, ou pelo menos eu não tenho visto isso, alternativas, né? Ao próprio projeto do governo. Eu acho que isso que seria o interessante. A crise, eu acho que eu não vou dar uma de otimista numa situação dessa, né? Mas já houve crises anteriores e essas crises foram superadas e essa não será a exceção. Agora, quanto mais ficar nessa, sem buscar propostas, projetos, coisas viáveis e que possam superar a crise, claro, como a nossa enquete mostrou aí, o mais fácil realmente é aumentar impostos, né? O que a gente tem, o aumento da carga tributária é sempre ascendente no Brasil, que vai ser sempre assim, nós vamos chegar a 100% do PIB com o aumento da carga tributária. O difícil não se diz assim, colocar o guiso no pescoço do gato, né? Quem é que realmente vai cortar gastos, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, cortar gastos também tem que ver o outro lado, que é o lado do emprego, do investimento, etc. Então, isso que eu não tenho visto, né? Talvez um pecado da imprensa seja esse, né? Se a gente acompanhar os principais sites da notícia, o que traz? As possibilidades de impeachment da presidente Dilma, se fala muito nisso. Quais são as principais notícias? Que o PT teme, a questão do impeachment, teme que a atual presidente não termine seu mandato, ou as notícias que o partido está se mobilizando para conseguir inviabilizar a questão do impeachment. E, por outro lado, em relação à própria CPMF, o Eduardo Cunha já declarou que dificilmente passará pela Câmara dos Deputados. Então, a gente vive um momento bastante nublado, pesado, é uma situação bem complicada. E tem uma questão que a gente percebe, assim, que, de fato, as nossas representações políticas, elas não estão preocupadas conosco, né? Com a população, com o trabalhador. Eles estão preocupados nas relações de poder, né? Nas relações políticas. Então, elas discutem as notícias que a gente tem e, de fato, que a gente acompanha em diversos canais de participação popular. E aí eu posso dizer que, por exemplo, eu, enquanto
conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social do município. É isso que a gente percebe, né? As relações de poder. As pessoas estão interessadas em garantir o seu espaço, mas não com o outro, né? Não com a população-alvo, com o trabalhador. Por isso que as pessoas estão tão desgastadas, porque elas não estão vendo retorno objetivo em absolutamente nada do que elas têm pago para investir na nação, né? Então, a gente não tem assistência social, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança pública, e a culpa não é do trabalhador que está na saúde, ou que está na educação, ou que está na segurança, mas é também, daí a gente volta da questão da gestão, né? Do orçamento, de que forma que a gente está trabalhando com os recursos que a população tem investido, né? Olha que interessante, vamos fazer um pequeno elo das duas falas, professor Pereira, não é? E a professora Larissa. Olhem só o que aconteceu nos últimos dias em Brasília. Quais foram as mobilizações do governo federal? Foram reuniões com bancadas, reuniões com governadores da base aliada para tratar a questão do poder. Em nenhum momento eles se reuniram para tentar formular um plano de crescimento. Talvez eu fosse rigoroso demais com a imprensa, porque a imprensa, na verdade, repercute o cenário, né? Claro, há uma tendência mais para pessimismo do que para otimismo na imprensa, porque aparentemente se fizer uma pesquisa de mercado, notícias ruins vendem mais do que notícias boas. Isso aí a gente já discutiu aqui. E aí a gente já discutiu também, eu sei que já teve aqui também, quem está por trás dessas grandes mídias também, não é? Qual o interesse? Mas eu acho Existe aí que nem agência de classificação de talvez risco. alguns bilionários que foram citados. Talvez. Mas eu acho que no caso agora... Quer saber quem? Tá lá. Eu acho que o jornalista repercute aquilo que realmente ele está enxergando ali, né? Professor Pereira, e não enxerga, mas vamos vou declarar contra a minha classe agora. Não, hoje em dia, desculpa, professor Pereira, mas Mas é que é falta de saída, eu acho que isso que o jornalista é uma percebe. Briga incessante pela audiência e pelo lucro. E aí, o que vem demais? Não, tudo bem, mas eu estou dizendo relacionado a uma questão pontual, digamos, essa crise especificamente. O que a gente percebe é assim, editor, é que não tem mesmo o pacote do governo, não é uma coisa assim que dê para acreditar que esse pacote vai passar, entendeu? E se passar, ele vai ser totalmente modificado, esse pacote, porque aí cada um quer levar um pedaço. Né? Eu acredito até que vai passar, não do jeito... Por exemplo, e eu estou achando assim também a política atual, a relação do executivo com o legislativo, acho que uma coisa que completamente diferente do que a gente assistiu ao longo da história. A gente vê um executivo perdido, não tem mais uma base aliada confiável e na verdade, no meu ponto de vista, ele está jogando balão de ensaio para ver o que acontece e para tentar reformular e tal. Quer dizer, tu tem um executivo que não tem segurança nas propostas que ele apresenta, como é que a imprensa vai ver saída e mostrar para os seus leitores que realmente existe uma saída? Eu acho que essa que é a complicação atual. Mas eu acho que mesmo que a imprensa não noticiasse de forma verídica, né, as notícias atuais, o que a gente vê, a população está sentindo na pele. Então, assim, não é algo falacioso, pois né? É, Larissa, e aí que está a questão, né? Por isso que quando teve um dos entrevistados ali que citou a questão da greve, né? A greve é legítima. A greve ela deve ser realizada, principalmente quando há esse descompromisso do Estado, seja ele federal ou estadual, com o trabalhador, com o servidor público. Então, eu ainda acredito a greve como um instrumento de concentração, de contestação, de cidadania, de luta. Claro que ela tem que ser melhor articulada, melhor desenvolvida politicamente. Então, a questão é que hoje muitos dos grevistas estão junto com o poder. Então, foram cooptados. Aí, claro, cooptados dessa forma fica difícil, né? Conseguir desenvolver algum tipo de E outra, benefício. é um canal popular de reivindicação, né? Então, a população também luta com as ferramentas que tem, né? Então, a gente tem a greve, a gente tem outras representações, mas a gente é o que temos em mãos. Hoje, nós não temos outras alternativas ou um leque de alternativas que nos possibilite ter um rebatimento em âmbito nacional maior do que hoje o grande impacto das greves, na verdade, está sendo na própria população, porque o governo que deveria se sensibilizar não... É que eu acho que no caso do Brasil hoje,
acho que a greve, no caso, deveria ser uma greve geral, entendeu? De todas as categorias, por uma luta macroeconômica, não uma luta microeconômica, pontuada por Como a gente tá vendo. interesse desta ou daquela categoria. Mas seria, por exemplo, o que está acontecendo é o seguinte, na verdade, o governo está com a proposta que tanto lá como aqui no Rio Grande do Sul, ele está retirando dinheiro da maioria da população, sobretudo da classe trabalhadora, para pagar os rentistas. É isso que está acontecendo. Por que o governo está cortando gasto, não sei o que mais? Para sobrar receita para poder pagar juros. Então, quem é que fica intocado? É o capital. Esse é que é o principal. Aí sim eu acho que seria o caso de uma greve geral para tentar mudar essa situação. Porque veja que o governo sinaliza aqui e de lá, mas nem o imposto de renda mexeu. Não mexeu no imposto de renda. Não mexeu que nos era, mais ricos que era também, o imposto né? de renda o imposto de renda é um imposto Não mexe nos justo, mais porque ricos. quem ganha mais paga mais. A gente... Entendeu? Mas não tem coragem de mexer no imposto de renda. Aí traz a CPMF de volta, que todo mundo Que é cumulativo. todo mundo acaba pagando. Infelizmente, a gente estourou o tempo do nosso bloco só para fazer uma conclusão em relação à imprensa. Eu entendi bem, vocês defenderem a imprensa e eu critiquei, a gente inverteu os papéis aqui. Eu vou pedir para o Michael voltar. Eu disse assim, o Não, meu ponto de vista foi nesse Vou dizer para o episódio. Michael, o senhor está em nesse- Portugal assistindo, o nesse senhor ponto. volte. Professor. Nesse episódio, eu tô... Não, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Não é uma questão da imprensa omitir bem rapidamente. Um jornal impresso, uma televisão, um rádio, ele existe uma divisão de espaços. Então, por exemplo, tu pega um jornal de 20 minutos, tu destina, os primeiros 5 minutos vai ser isso, os outros 5 vai ser isso, 3 minutos para isso, 5 minutos para mais isso. Diariamente, o que a gente tem notado na grande imprensa é que não se destina em nenhum momento espaço para fomentar algumas discussões criativas, a questão de investimento de empresas, a questão de fomento de emprego, a questão de soluções. A gente acompanhou recentemente um projeto numa escola aqui em Santa Maria, numa escola municipal, que não é iniciativa pública, não. É uma professora que se ofereceu para dar aula de música, até saiu uma matéria no jornal aqui da cidade, posterior aqui no Jornal da Unif, a professora que trabalha com os alunos música sacra e música lírica, de uma forma quase voluntária. Ela ganha em torno de metade de um salário mínimo com questão de despesa de alimentação e transporte. E as crianças não faltam às aulas, é aula extra, digamos assim, não é aula obrigatória. Elas não faltam às aulas, as crianças se estimulam a ir nas aulas porque elas precisam manter a frequência em aula para participar dessa oficina. Então existe uma série de iniciativas, esse é só um exemplo. acha que isso aí não vende, de um modo geral. E aí que tá. Mas é assim que e são aí, as coisas. E aí a imprensa... Mas não vende. Não vende, Mas na não verdade não vende, vende. Quintana. Mas não vende. Mas vocês entendem como há situações assim, ó, onde... Mas a essa... imprensa, eu acho que faz pesquisa, a grande imprensa deve fazer pesquisa de mercado para saber o que vende e o que não Claro. vende. Por exemplo, a Operação Lava Jato, a cobertura que a Rede Globo está dando, que é enorme, de um assunto complexo, né, e repetitivo, na verdade, porque as mesmas pessoas que estão sempre, ou vão para a CPI, ou isso e aquilo, e está sempre repetindo. De duas uma, entendeu? Ou porque isso dá audiência, ou porque eventualmente isso aí seria Eles um medem estopim audiência, eles medem de um audiência caso minuto, maior. eles Né? medem audiência minuto a Claro, minuto. eu acho que mede audiência. Então eles sabem quando troca o assunto, quando cai a audiência, eles sabem. É eles mais têm ou menos essa uma novela, pesquisa. né? É mais ou menos uma novela. Vai fazer o Time final out. da novela, não de acordo com o que o escritor, né, escreveu, mas de acordo com o que dá mais ibope. Exato. Né? Mas é por isso que a imprensa tem poder para uma série de situações, ela poderia ajudar nessa discussão. O papel dela é só mostrar o lado negativo. Se é só questão de venda, bom, aí fica o convite ao nosso telespectador saber, hoje em dia há opções de saber como consumir, não é mesmo? Mas enfim, nós vamos tocar adiante aqui, porque senão a gente não vai conseguir passar para os próximos blocos, a gente tem bastante Esse assunto tem no que programa. ser separado. A gente pode fazer um programa só sobre a questão da imprensa nessa crise, olha aí, uma Bom temática tema. interessante, olha aí. Claro. Esse tema está sendo prometido já faz uns 2 anos. Né? Não, é que com o apresentador anterior, o Michael, de vez em quando surgia essa ideia. Mas o Michael defendia mais a empresa que eu, né? O Quintana é mais crítico, o Michael era mais... Maravilha. Corporativista. Mas então a gente Tem que vai... botar o Michael e o Quintana frente a frente, a gente mediar esse debate. Então nós vamos esperar essa discussão quando o senhor Michael retornar de Portugal e a gente conversa, então. A gente vai para um breve intervalo, em seguida nós vamos falar sobre a situação do Rio Grande do Sul, a gente até faz aqui o questionamento, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, alusão ao hino rio-grandense pelo momento que nós vivemos no estado. Um minutinho e já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades.
Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Meus cadernos são cheios de desenhos. Adoro rabiscar ideias, criar novas soluções para problemas do cotidiano. Não sou acomodado, sou um entusiasta da vida. A minha maior aspiração é ser designer. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Estamos na Semana Farroupilha. A hora de algumas festividades, churrasco, alguns desfiles cancelados, é verdade? Cancelados, né? É verdade em função da doença do mormo, o risco que ela oferece em relação aos equinos e também que ela pode ser transmitida para seres humanos. Mas a nossa discussão aqui não são sobre as festividades, não. Será que nessa semana a gente se orgulha daquela parte do hino rio-grandense que fala "Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra"? Será? Neste momento está sendo encaminhado para a Assembleia alguns projetos do governo do estado, como por exemplo, o fechamento, a extinção da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a Fundergs, a extinção da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, e a sigla seria FEPPS, a questão da previdência parcial, ou seja, servidores que entrarem a partir de então, que ganharem acima de R$ 4.900 teriam que colaborar com um valor extra para poder se aposentar. Algumas das discussões que passam neste momento na Assembleia Legislativa do Estado, além de uma discussão que virá num futuro próximo, digamos assim, a questão da volta do ICMS, o aumento do ICMS. A volta é da CPMF no governo federal. O ICMS é a questão do aumento dos valores. E a gente vive esse momento, parece que o gaúcho está vivendo uma crise dupla, né? Que existe a crise nacional e a crise no Estado, que parece que os próximos capítulos não são tão positivos assim. E eu estendo esse assunto à mesa. É uma semana de comemoração ou uma semana de reflexão? Olha, só para completar a questão do hino, né? Eu acho que está faltando virtude. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Primeiro que essa parte do hino, ela está bem... Vamos cantar inteiro, ela está bem direcionada, né, a uma questão histórica ligada, né, à escravidão e, enfim... Que tem muito a ver com a Revolução Farroupilha. Que tem muito a ver com a Revolução Farroupilha e que, né, sabemos bem que a Revolução Farroupilha ela foi muito feita pelos grandes, né, direcionada pelos grandes e usou, né, parte da população menor, assim, trabalhadora também como espaço para propagandear uma ideia falsa de república, né? Então, é uma tentativa que foi feita, né, num período de contexto nacional naquela época, do Império, que, enfim, houveram várias tentativas. O hino, ele vem, é claro, constituído depois, né, ele vem trazer uma série de questões relacionadas a isso, a essa lembrança heróica, né, desse passado. E a ideia que a gente vê hoje, quando vê o governador falar que se não passar essas medidas, nem salário vai ter, é justamente uma volta disso, né? Porque, enfim, já se foi parcelado os salários, já foi, né, cortado investimentos. E aí tu ainda vê o governador fazendo ameaças maiores ainda, falando que, bom, até salário vai faltar. Então, pera um pouquinho, né? Onde está a virtude desse governo? Onde que está tudo aquilo que, enfim, o gaúcho, né, se autoproclamou superior em alguns aspectos? Então, assim, né, temos que olhar bem, né, para quem somos, pensar de fato se essas façanhas, né, que foram ditas aí, que são ditas no hino, né, são mesmo façanhas e, enfim, tentar se equilibrar nessa crise que está no governo federal, sim, que está no governo estadual, sim, e que passa, claro, pela população em geral, né? A importância do papel do gaúcho neste momento?
eu questiono a minha indagação em relação a essa temática, é porque a gente nota que pode ser que alguns aqui não sejam tradicionalistas, mas o gaúcho tem essa questão do bairrismo, de se orgulhar em ser gaúcho, até pela questão de ser um povo que vai atrás das coisas, em relação à própria educação. Mas nesse momento o povo gaúcho parece... Isso é uma coisa que... Porque o gaúcho, eu acho, né? Claro que é difícil, né? Sendo gaúcho, de falar sobre os gaúchos, né? Mas eu falei mal da imprensa, professor. Isso não tem verdade. Pois mas assim, eu acho que a gente tem, olhando apesar de ser um dos estados de colonização mais recente, né? Mas o Rio Grande do Sul, acho que politicamente, nós estamos falando da Revolução Farroupilha, sempre teve destaque no cenário nacional, né? Até mesmo durante os governos militares, se nós formos olhar, a maior parte dos governos militares eram generais aqui do Rio Grande do Sul, né? Isso não é motivo de orgulho não, também, né? Mas eu tô dizendo... Mas aí mostra a façanha. Mostra o patriarcado. Mas veja, né? eu não usei essa expressão nem virtude nem orgulho. Eu estou falando da influência política do Rio Grande do Sul no cenário nacional. A própria Revolução Farroupilha foi uma luta contra o Império, quer dizer, não é coisa pequena num estado que é um extremo sul do país. Então, de mais a mais, é o caso do Getúlio Vargas, e se a gente vai olhar, políticos de destaque aparecem gaúchos, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, eu acho que dá para colocar até décadas, eu acho que esse papel vem diminuindo, né, gradativamente a influência política do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, o poder econômico do Rio Grande do Sul, para e passo com o que acontece com a política. Então, eu acho que isso que está acontecendo agora, eu acho que deveria servir de uma reflexão, eu acho, né, profunda, do que aconteceu, porque na crise nacional, quer dizer, o governo não pode culpar outros governos que o antecederam, porque há 12 anos do PT no poder. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, sempre fica esse jogo de empurra, era o governo A, B ou C. Eu acho que isso aí é que precisa de fazer uma reflexão, um estudo profundo e tentar o Rio Grande do Sul retomar um papel, inclusive com uma coisa que nos falta muito, é investimentos, né, para tentar modernizar o Parque Industrial Gaúcho, entre outras coisas, e não ficar como nós somos hoje, né, um apêndice de São Paulo, fornecendo matérias-primas ou produtos agrícolas para o agronegócio. Quer dizer, eu acho que o Rio Grande do Sul tem que almejar mais do que isso, né? Então a gente está pelo sendo perfil negativo. Eu acho, não, é pelo perfil, inclusive cultural do Rio Grande do Sul, educacional, na verdade. Nós somos um dos estados que tem o melhor índice de educação do Brasil, né? Cidades com melhor qualidade de vida, do IDH também. E apesar de tudo isso, nós estamos mergulhados nessa crise absurda. Mas os nossos índices ainda assim, eles decaíram bastante, né? Tanto é que Santa Catarina agora é um dos estados que mais se desenvolve, um dos estados que tem muitas cidades que foram apontadas como a melhor qualidade de vida, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele tem... de posição relativa, é isso que eu estou falando. Ele está perdendo cada vez mais, assim. E aí a gente volta também numa outra discussão de programas anteriores, que o senhor falava agora mesmo sobre as nossas representações, né? Que nós tínhamos representações importantes em cenário nacional. Então, a falta de novos protagonistas no Rio Grande do Sul, né? Só apontar um líder político importante que a gente tenha hoje no cenário nacional, eu tenho dificuldade de achar. De expressão... Né? A gente tinha, por exemplo, políticos que eram... Não, presidente... Não, pois é, mas presidente da Câmara dos Deputados, nós tínhamos, o Ibsen Pinheiro foi, na época do impeachment do Collor, para ter um exemplo. Hoje a gente teve o Marco Maia, né? Que foi presidente da... Eu agora não me recordo. Acho que da Câmara dos Deputados. Mas seria mas foi no governo Lula isso. Né? Acho que foi. Mas daí tu perguntava a questão do papel do gaúcho, né? A questão do gaúcho, como fica a nossa representatividade, né? Eu acho que uma das questões, além da reflexão, a gente recém discutia que a gente fica muito no campo da problematização e sem concretude, né? Sem ações objetivas diretas. E eu acho que o gaúcho, de alguma maneira, ele está mostrando uma articulação,
um objetivo nas suas ações via as greves, né? Eu acho que as greves do funcionalismo público hoje do Estado, essa última greve, ela foi mais bem elaborada, articulada, né? Com data para iniciar, com data para terminar, né? Então teve segmentos se articulando, então não foi só os professores, foi também os policiais civis, que também era uma categoria que a gente via pouca articulação. Então a gente tem um avanço. Então acho que para além da reflexão, ações concretas, elas são necessárias para a gente conseguir avançar tanto no campo da política quanto no campo dos direitos também. Agora, tem uma das questões que a gente não apontou, foi que uma importante secretaria que foi extinta nesse governo agora foi a Secretaria de Proteção às Mulheres, né? Então foi uma secretaria que foi extinta e que foi incorporada numa outra secretaria como um departamento. Então, lutas antigas estão sendo agora também tolhidas por esse atual governo. Eu acho que essa construção e todo esse cenário, além da reflexão, eu acho que nós temos que começar a tomar algumas ações e talvez repensar a forma como nós nos organizamos. Até a própria questão do Estado, não uma mudança radical, mas até que ponto nós não temos o poder de cobrar de quem está lá. E nós estamos vendo no resto do Brasil aí que a população tem poder. Quantas câmaras de vereadores baixaram os seus salários? Quantas tiveram realmente que dar um passo atrás e repensaram a sua posição como Estado? E eu acho que talvez aí venha uma abertura grande para nós, de novo, nos tornarmos referência. Só depende de nós. Nós já temos uma articulação aí muito forte de diversas entidades, de eixos diferentes, educação, saúde, segurança, que se uniram de uma forma muito consistente. Eu acredito que o que falta ainda é o gaúcho, a população realmente se unir e dizer, não, nós não aceitamos da forma como está. Eu acho que talvez o que possa resultar, sempre olhando um lado positivo dessa crise toda, né, essa crise de falta de virtude econômica, etc., seria talvez uma renovação da classe política, eu acredito. E quem sabe poderíamos começar com 2016 mesmo. Que está aí. Mudando os prefeitos, né, evitando a reeleição, né, trocando a Câmara de Vereadores, dando oportunidade para outras pessoas. Quem sabe surgem lideranças que mais à frente vão ser deputados ou mesmo governadores. Eu acho que está na hora de fazer isso. Eu acho que se a população está descontente, como parece, eu acho que a única maneira que a gente tem um regime democrático é através do voto. Eu acho que tem que evitar a reeleição, entendeu? Tem que votar em gente nova que está chegando aí e para ver o que vai acontecer, porque pior do que está não pode ficar, entendeu? Porque nós vamos olhar lá, o governo não está cortando na carne, vamos falar a verdade, não é? O professor Pereira pode nos ajudar aqui. Todos os recursos hoje do Estado... do Estado de político. Porque, na verdade, a arrecadação, não é? Esses cortes que aparecem nessas fundações e tudo mais, isso daí, na verdade, não vai alterar, eu acho que vai desestruturar o Estado e não vai alterar do ponto de vista financeiro, isso aí é detalhe, como a gente está vendo no próprio governo central também. Algumas coisas que estão sendo colocadas, eu vi, eu achei graça, a questão eu nem sei como é que chama isso, mas está no pacote, do sujeito que tem tempo de se aposentar, vamos supor, seria o caso digamos, do funcionalismo público, o abono de permanência. Aí vão cortar o abono de permanência. Isso aí vai alterar o quê com esse negócio, tá entendendo? Mas é só para dar aquela ideia que está cortando, entendeu? Os ministérios, se cortar os ministérios, por exemplo, o que vai acontecer se cortar? Não, isso já está difícil, que deveria ser uma coisa que é o primeiro exemplo do governo fazendo, cortando os ministérios. Se cortar os ministérios, com muita briga, vai realocar esse pessoal em outros ministérios. Não vai acontecer nada. E o valor financeiro não vai ter alteração. Entendeu? Não vai alterar. Só para me pontuar uma questão. Do ponto de vista econômico, pode ser que não tenha nenhuma alteração. Mas do ponto de vista de políticas sociais, de avanço nas políticas sociais e de garantia de algumas políticas sociais, isso tem um prejuízo, sim. Se a gente está falando de uma secretaria importante, que é a Secretaria das Mulheres, que foi cortada, no campo dos direitos das mulheres, isso é um retrocesso, sem dúvida nenhuma. Porque daí a gente tinha toda uma organização ali que lutava por políticas públicas para as mulheres, voltadas às mulheres, que já não se tem mais.
Então, do Mas campo... isso não dá economia, Laís, porque o pessoal que estava na Secretaria Sim, das não, Mulheres mas é o que eu tô está falando, sendo assim, realocado para outro Então foi uma setor. alteração que não teve efeito. necessariamente, Eu acho que é só para inglês não. ver, eu acho, de um modo geral, porque o pessoal que tem... Não é bem assim, Mas porque é uma medida política deles. Sim. Isso é política deles. Só para corrigir a informação, é claro que a gente falou do Marco Maia, ele foi presidente da Câmara dos Deputados no governo Dilma, no primeiro governo Dilma em 2011. Mas que eu estou dizendo, não é, mesmo que tenha sido presidente da Câmara dos Deputados, não é, do meu ponto de vista, uma liderança expressiva. Tanto que, aparentemente, depois disso, ele sumiu até, nunca mais ouvi falar dele. Só para finalizar esse bloco, a gente já até conseguiu estourar os 2 primeiros, eu imagino que a gente vai falar muito pouco de cinema e mulheres vai no ser um último curta-metragem. bloco. Mas a questão, assim, o que fica um grau de reflexão nessa questão da Semana Farroupilha, as greves são positivas, mas apenas as classes afetadas diretamente fazem a greve. E quem tem a falta do serviço em saúde, quem não está tendo aula, ou até mesmo pessoas ligadas à educação, ou que gostariam de uma melhor da educação, e a questão da segurança pública, que as pessoas estão sendo atingidas diretamente, as pessoas só assistem à greve. Então, aquela questão que o gaúcho é unido, aquela questão que o gaúcho briga pelas suas coisas, será? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar nesse encerramento de bloco, que é isso que mais me incomoda neste momento. Eu não vejo essa união dos gaúchos. O gaúcho ficou mais uma questão de utopia, de uma imagem que a gente gosta tanto de venerar. Vamos ver, mostremos valor constância, como diz uma parte do hino, vamos ver como será o comportamento dos gaúchos daqui para frente. E uma saudação especial nessa Semana Farroupilha, e infelizmente não temos tanto o que comemorar neste momento. Nós voltamos em seguida para falar da questão agora, se cortar a secretaria, nós vamos falar das mulheres no cinema, professor, que a gente vai ver se existe machismo no cinema brasileiro e a chance do filme Que Horas Ela Volta, para tentar concorrer ao Oscar. Um minutinho, já estamos de volta. A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Voltamos com o último bloco do programa Contraponto, depois de discutir a questão do cenário nacional, da política, a situação no Estado, em plena Semana Farroupilha. Agora nós vamos falar de cultura. Melhor dizendo, cinema, o papel das mulheres no cinema brasileiro. Será que existe um machismo neste cenário, neste contexto da arte e da cultura? E também vamos falar do filme Que Horas Ela Volta, que pode concorrer ao Oscar. O Brasil inscreveu e pode concorrer ao Oscar em 2016. E para vocês entenderem que filme é esse, começando pela obra Que Horas Ela Volta, o professor Alexandre Macari assistiu o filme. Uma breve sinopse do filme, professor. É um filme... Só não entrega o final, né? Você quer passar o trailer do filme? Sem revelar nenhum tipo de spoiler ou alguma surpresa que o filme possa oferecer. É um filme muito simples, bem realizado, ele tem simplicidade, ele trata de temas atuais,
Ele foi filmado, ele começou a ser pensado na década de 90 pela diretora, né? E foi executado ao longo de quase 20 anos. Então, é um filme, assim, bem pensado, né? E traz a história de uma empregada doméstica, né? Na verdade, uma nordestina que vem de Pernambuco para São Paulo, isso há 20 anos atrás, aproximadamente, e começa a trabalhar junto a uma família, né? Abastada, paulista, e lá ela, né, mora junto com a família e passa, né, de certa forma, faz todas as vontades do dono da casa, mas principalmente da mulher, da dona da casa, né, que tem um certo status, né, dentro daquele espaço social e tem um filho. E ela cuida, né, cria esse filho da família paulista e, ao criar esse filho, ela sempre rememora a filha que deixou em Pernambuco, né? Até que chega um momento que a filha, né, 20 anos depois aproximadamente, ela resolve fazer vestibular em São Paulo e acaba indo para São Paulo, né, e ficando no começo do filme, da história, junto com a mãe nessa casa. Só que a cabeça dessa jovem, né, filha da empregada, é uma cabeça atualizada, é uma cabeça crítica, é uma cabeça que problematiza e causa, né, mal-estar, primeiro na própria mãe, né, que não está acostumada com esse tipo de ação dentro de uma família tradicional e conservadora, e depois na própria família, né, que começa a ver essa jovem que quer fazer faculdade na USP, né, uma faculdade renomada de arquitetura, né, e enfim, aí passa a ver com maus olhos, né. Mas é um filme assim brilhante, espero que o cinema de Santa Maria traga esse filme para ser exibido aqui para a sociedade santamarense também. O filme está passando em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul apenas, né? Mas certamente é um filme que merece ser assistido pela população aqui em Santa Maria e também em outros lugares do Rio Grande do Sul. E destacar, né, a protagonista é a Regina Casé, né, que ela é mais conhecida hoje como, né, animadora de auditório, né, mas tem uma carreira como atriz também. Esse filme é produção independente ou é da Globo? É uma produção independente, professor. Assim, a Globo até chegou a dar um certo destaque. Está distribuindo, talvez? Talvez ela vá comprar a distribuição, né? Mas ela foi elaborada assim com recursos, inclusive, né, da Agência Nacional de Cinema e, enfim, tem uma série de apoiadores. Não tem a Petrobras nessa. Ué, porque é mulher? Será? Não sei, né? Ou é por causa do roteiro? Ou em função do roteiro? Os filmes geralmente indicados ao Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, sempre tem alguma influência, alguma coisa da Globo, algum investimento. Mas aí que tá. Mas os três últimos não, professor. Né? O Som ao Redor é uma produção pernambucana, foi candidato que não foi eleito, né, há 2 anos atrás. Ano passado foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que trabalha a questão da homoafetividade ali entre jovens. Também não é da Globo Filmes, e esse também agora... Não, mas o palhaço aquele era da Globo. Esse sim, os mais antigos... Não, só para... Tem o Lula, a exceção que a Central do Brasil, que confirma a tese, né? Sim. Então é por isso que eu... O porquê da discussão não é só para... A pronúncia do sobrenome dela, a escrita é bem complexa, Ana. É Ana... Eu acho que é Mui Laerte. Mui Laerte. Né? Ela disse que mulher que faz sucesso é entendida como perigosa. E a professora Larissa, só pelo movimento de cabeça, eu já vi que ela está concordando aqui. Ela é a primeira, perdão, ela é a primeira mulher em 30 anos a representar o Brasil no Oscar. A última diretora foi Suzana Amaral, por Hora da Estrela, já 30 anos. Uma adaptação da Clarice Lispector. Olha aí. E a discussão vem sendo muito esquentada, essa questão do machismo no cinema brasileiro, este ano. Ela é uma das defensoras dessa ideia, que existe sim um machismo na questão de financiamento, e principalmente porque ela já foi destaque com o filme Durval Discos, em 2002, grande vencedor no Festival de Gramado, É Proibido Fumar, em 2009, melhor filme e roteiro em Brasília. E ela diz assim, apesar de tanto sucesso, da possibilidade de concorrer ao Oscar agora em 2016, não há convite de emprego, não há proposta para o trabalho. Esse filme, Que Horas Ela Volta, ganhou também prêmios em Sundance, em Cannes, né? Então ele tem já uma carreira internacional enquanto filme. Né? Já tem um portfólio. Então o Oscar é um detalhe que vai coroar, se ele for indicado, né? Se for indicado entre os 5 melhores, né? É esse filme, né? Eu acho que ela também tem a questão do lugar de onde ela fala, né?
Então, assim, eu acho que eu não posso dizer com propriedade, porque desconheço, né, o campo do cinema com maior profundidade, mas acho que, de fato, o pouco que eu conheço, a gente vê que tem um protagonismo dos homens, né? Então, assim, em vários campos, né, do trabalho, as mulheres sofrem ainda hoje com a questão do machismo, porque, assim, é uma luta constante a gente não só avançar e conseguir novos espaços, mas reafirmar, porque nós temos que reafirmar cotidianamente o porquê estamos ali, o porquê ocupamos aquela posição, aquele espaço. Assim como a gente falava em programas anteriores, a questão da presidente Dilma, né? Se ela se sentia, se era machismo ou não era machismo, e eu afirmava na ocasião que eu achava que tinha uma questão de preconceito ligada à questão do feminino, né? A questão mais do que do feminino, mas da mulher em si. Eu realmente acho que a gente sente isso hoje. Ainda sente. Por que o homem não tem que reafirmar a sua posição a todo momento? E por que nós, mulheres, temos que mostrarmos todos os dias que somos competentes, que somos qualificadas, mesmo ganhando menos, né? Mesmo tendo os nossos rendimentos ainda não equiparados dos homens. Então, é um fato. Então, a gente tem a necessidade que a sociedade... Nós não, mas a necessidade que a sociedade ainda mostra, né, que a mulher precisa estar se reafirmando a sua posição a todo instante. E especificamente nesse caso, que a diretora está se referindo, eu não sei se ela é produtora também do filme, mas ela está se referindo, eu acho que é a captação de recursos, né, que eu acho que aí é mais difícil, eu não diria tanto por exemplo, como atriz, né? Eu acho que as mulheres a gente tem, Fernanda Montenegro, que já concorreu. Eu acho que não sei, eu não tenho capacidade de falar sobre isso. Ela está falando mais na questão de direção. Na captação. E também na questão de convites para dirigir outros trabalhos, trabalhos que tenham já o capital. Eu estava entendendo que a dificuldade dela, por exemplo, seria quando ela chega numa grande empresa para pegar um patrocínio, né? Aí dentro disso que a Larissa falou, se o sujeito for um homem e tal, por esse preconceito, pode ser que seja mais fácil para o homem conseguir do que ela, em sendo mulher. Eu achei que era nesse direção. A queixa maior dela é a seguinte situação, por exemplo, existem alguns filmes que já têm um orçamento prévio, digamos, uma grande produção da Globo Filmes, daqui a pouco, ou uma outra produtora, enfim. E quem nós vamos convidar para diretor deste filme? O professor José Maria Pereira, a professora Larissa não. Na concepção dela, é o homem, a figura do homem. No momento de uma escolha entre duas figuras, eu acho que, mas aí a gente tem que ver desvantagem. Como é que eles investem? A gente viu como é que o José do Tropa de Elite, como é o nome dele? José Padilha, por exemplo, né? Ele fez Tropa de Elite e logo depois ele foi chamado para fazer filmes numa carreira internacional, o Robocop, né? Que ele fez. Então tem muito isso. O Babenco também, eu acho que tem muito do nome, sabe? E eu tava... Mas e por que o nome da mulher não se fortalece? Pois é, mas o que eu tô dizendo, esses diretores que surgiram... Pois é, não sei, que a questão mas aí que é a questão que é uma das questões que ela levanta, né? Que apesar de todo esse sucesso que ela faz, ainda assim ela não é Pois eu acho que esse é um passo que precisa ser dado, só estou dizendo por que isso aconteceu, né? E até me lembrei na lista, que nós falamos no bloco anterior, dos bilionários brasileiros, o último daqueles 20, sabe quem é? É um diretor de cinema, Walter Salles Júnior. Da família dos Walter Salles. Quem observou a lista? Quem é que leu a lista? Esse certamente não falta dinheiro para fazer cinema. Não me lembro de nenhuma. Eu não lembro do nome de nenhuma mulher. O quê? Nenhuma mulher. Da lista dos 20. Da lista dos 20 bilionários do Brasil, a gente não recorda de nenhuma mulher. Eu também não, agora... Talvez não recorde porque não tem. Porque não existe. Não, acho que tem no Banco Safra, não sei se é a viúva do Banco Safra, mas de qualquer jeito... Mas aí ela fala uma outra questão que eu acho que é bem interessante, a questão do estereótipo da mulher, né? Que a mulher, ela é vista no campo do cinema, pelo espaço que ela ocupa, né? Tem que ser a magra, a loira, a alta, né? A modelo, a Gisele Bündchen, né? Para ser chamada também. Então, tem toda uma questão da figura da mulher, do estereótipo da mulher, enquanto que para o homem não tem isso. Eu estava pensando agora, que estava falando, por exemplo, nós podemos falar da Rede Globo, que na verdade não, né? Os diretores de núcleo da Rede Globo, que é o máximo, né? Eu não me lembro se tem alguma mulher como diretora de núcleo da Globo, dos núcleos. Tinha da Malhação lá, me parece, né? Mas eu não tenho certeza hoje, né?
que é o núcleo teen. Ou seja, vamos fazer reforçando, movimento. Nesses o minutos discurso finais, da a Larissa gente tem tá- muito terreno ainda para ser conquistado. Mas o problema, a questão é o machismo mesmo, professor Alessandro. Olha, eu não vejo como nós chegarmos a uma outra perspectiva sobre o fato, não é? Porque competência... Eu acho que somando, dividindo, e Nós no final temos- das contas, dá não tem igual ao outra- machismo, né? Um tipo de não machismo tem que como. talvez as pessoas que Não se escolhem percebam. os diretores e tudo mais, nem achem que estão fazendo isso, entendeu? Mas é uma coisa tão arraigada Que é uma a pessoa não questão percebe. cultural, né? questão Que até cultural, pela é. nossa própria colonização, como nós fomos colonizados, então isso Nós tem continuamos amarrados ainda a esses conceitos lamentavelmente, antigos. E muitas vezes a decisão não é nem Por isso que eu digo que a gente percebida tem por que quem toma. cotidianamente reafirmar o nosso espaço. E que o cinema já tem uma problemática em si, que é a questão justamente da falta de fomento. São poucas pessoas. Existe a questão do incentivo da Agência Nacional do Cinema, mas vai conseguir um projeto que seja financiado é difícil. Existe uma concorrência muito grande. Então, a maioria do que é produzido em termos de eu acho que produto tá falando audiovisual também. e distribuição, ele é muito de iniciativa privada. E aí que complica, limita, né? Porque isso explica o porquê que os nossos cinemas eles estão recheados de filmes hollywoodianos, né? Porque um dos problemas do cinema nacional também é a distribuição. E existem muitas produtoras no Brasil com mulheres enquanto dirigentes também, mas que, enfim, elas não investem talvez numa produção artística que seja capitaneada por mulheres. Então, a Ana Muylaer, quando ela foi, inclusive, para quem for ver mais informações sobre isso, tem na internet bastante coisa, né? Ela foi ofendida num debate por outros diretores, colegas de serviço. Dois outros homens. Diretores famosos, renomados, né? E enfim, justamente porque eles não concordavam com a ideia do filme, com o mote que o filme traz, que é justamente uma mulher trabalhadora, forte, né, e que vem e altera aquela vida daquela micro-sociedade que é aquela família. Né? Essa mulher forte é a jovem, né, que modifica. Isso foi visto por alguns como uma própria ideia de transformação do Brasil. Né? Então, claro, tu pode interpretar o filme, né, mas o importante é que tu veja o filme, aí sim estabeleça uma reflexão e aí tu possa, né, trazer um posicionamento sobre isso, né? Porque também não dá para começar a fazer muitas viagens em cima da questão artística que esse filme traz, que é, inclusive, é muito bom. Né? Bom, chegando à conclusão da mesa, onde todos concordam que provavelmente exista esse machismo no cinema brasileiro, tomara que o sucesso desse filme, Que Horas Ela Volta, possa ser um precursor, então, para fomento essa discussão e abertura de novas portas para as mulheres no cinema brasileiro, Eu a acho gente que fala em acontece termos de hoje no direção. mercado Né? internacional, né? Hoje a gente vê muitos filmes de mulheres sendo premiados, né? Acho que É uma questão, até uma tendência, né? Eu acho que é uma tendência. Mas isso não significa que não seja um assunto de debate, que a gente também fomente essa discussão. Claro. Bom, nosso programa Contraponto de hoje fica por aqui. Até essa temática do cinema a gente teve que fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente estourou os blocos anteriores. Eu queria agradecer encarecidamente ao professor José Maria Pereira, a professora Larissa Pereira, o professor Alessandro Elanor, o professor Alexandre Macari, ao nosso telespectador, fazer uma ressalva ao professor Sandro Meiners, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas na próxima semana deve estar sim aqui de volta no programa Contraponto. Você pode ajudar a construir o nosso programa enviando pautas, sugestões para o e-mail tvunifra@unifra.br ou então para o nosso Facebook, facebook.com/tvunifra. Quer rever o programa Contraponto? Perdeu uma parte que eu vi o professor Alexandre Macari falando, o professor Lissandro, o professor José Maria Pereira, o professor Larissa? Vá lá no nosso canal do YouTube, o nosso canal Unifra Online, no youtube.com, e você confere toda a nossa programação da TV Unifra. Voltamos na próxima semana. Tchau!